Olá pessoal, aqui é Almir Ribeiro, engenheiro agrônomo. Hoje é 4 de novembro de 2025, nós estamos a 6 dias da COP30 e eu no dia 22 de outubro eu fui convocado pela Comissão de Agricultura do Senado Federal numa audiência pública para nós discutir a regulamentação da Lei 15.042 que trata do mercado de carbono no Brasil. E eu fiz um trabalho aqui, a partir das lavouras aqui no Rio Grande do Sul, onde eu pesquisei lavouras como trigo, milho, soja, com relação ao sequestro de carbono por essas culturas. Principalmente porque quem vai mandar na COP30, que vai começar daqui uma semana, na questão ambiental é o IPCC, através da ONU. E o IPCC ele tem uma posição onde na COP vai ser discutido a transição energética, onde eles não querem que o produtor use os combustíveis fósseis, né, nas máquinas, nos tratores, nas colheitadeiras, e em função de que a queima do combustível fóssil emite CO2 para a atmosfera, onde eles dizem que para cada litro de combustível fóssil consumido pela máquina, emite 2,67 kg de CO2 para a atmosfera, por litro. Então, eu resolvi fazer um contraponto. Primeiro, fiz um estudo aqui de quantia de combustível é queimado pelas máquinas por hectare numa lavoura de soja durante a safra. E resolvi também, a partir de trabalhos científicos de fisiologistas vegetais brasileiros, fazer um trabalho sobre o sequestro de carbono pelo processo fotossintético da atividade agropecuária, onde eu descobri, por exemplo, que a soja é uma cultura que sequestra 70 créditos de carbono, ou seja, 70 toneladas de CO2 por hectare, para uma produção de 60 sacos, e onde eu descobri que o milho, por exemplo, é uma planta mais eficiente que a soja em termos de sequestro de carbono no processo fotossintético, porque ela é uma planta C4. E o milho, por exemplo, tem esta parte aqui da folha, que chamada de bainha, onde ele armazena o CO2 capturado, sequestrado de dia, para que o processo continue acontecendo, o processo fotossintético à noite, promovendo o crescimento do milho. Por isso eu vim aqui nessa lavoura hoje e eu vou fazer esse vídeo daqui, porque o pessoal me pediu que eu fizesse uma interpretação do que a gente discutiu em Brasília na Comissão de Agricultura, e principalmente em função da COP que vai começar agora, daqui uma semana, agora dia 10. E eu vim fazer esse vídeo aqui na lavoura do milho, até para os nossos telespectadores ver que a gente está no meio da lavoura, mostrando a posição das nossas lavouras, das nossas plantas, nesse momento da discussão sobre a COP. Então, a cultura do milho, por exemplo, hoje vocês estão vendo, eu estou aqui de pé, aqui no costado desta planta de milho, e em função dela ser altamente eficiente no processo fotossintético, chega a ser até 30% mais eficiente que a soja, eu vou fazer esse vídeo hoje aqui, depois eu vou continuar fazendo vídeo aqui durante a COP, que eu vou me manifestar várias vezes em função do que vai acontecer na COP. A COP está com um plano clima organizado pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro contra a nossa atividade agropecuária, onde eles estão dizendo que a nossa atividade agropecuária tem que diminuir a emissão de gases de efeito estufa. E o interessante é que se existe um aquecimento global, existe mudança climática causada por um gás de efeito estufa, o IPCC elegeu o CO2 emitido pelas máquinas, pela queima do combustível fóssil, como o principal gás de efeito estufa. E entende que a nossa atividade agropecuária deve diminuir a emissão. Olha, a nossa atividade agropecuária, além de emitir pouco, ela é altamente sequestradora de carbono. Se existe hoje uma acusação de que há um aquecimento global, mudança climática por causa do CO2 como seu principal gás causador, existe, para quem tem um mínimo de inteligência possível, existe duas maneiras de tu resolver esse problema. Primeiro, diminuir a emissão, que é o que o ambientalismo está defendendo e a gente concorda. Mas o principal é a remoção desse CO2 da atmosfera, se é que a atmosfera está altamente concentrada com CO2. E por isso, se há um excesso de CO2 na atmosfera, é preciso que se diminua essa concentração. Diminuir esse excesso. De que forma se faz isso da forma mais eficiente do mundo? Através do processo fotossintético de todas as plantas, não é só do milho, da soja e do trigo, e das florestas inclusive, são de todas as plantas que possuem a cor verde, na folha verde. Então eu estou aqui no meio dessa lavoura e eu vou acompanhar a COP e vou fazer vários vídeos daqui à medida que os absurdos forem se definindo na COP contra a nossa atividade agropecuária.
Portanto, eu estou avisando antes vocês que no plano clima, o Ministério do Meio Ambiente está dizendo que a agricultura brasileira, a agropecuária, tem que diminuir suas emissões. E estão dizendo que aqueles setores que o mundo inteiro acusa de serem emissores de CO2, é o caso da indústria, transporte e energia, o Ministério do Meio Ambiente está tendo, digamos assim, estão cometendo o absurdo de dizer que esses setores podem aumentar entre 34% e 44%, enquanto que a nossa atividade agropecuária tem que diminuir em 54% para que a NDC absurda que vai ser indicada no capítulo 30 pelo Ministério do Meio Ambiente, que o Brasil tem que diminuir suas emissões entre 59% e 67% para cumprir essa meta. A agricultura tem que diminuir as emissões e eles não sabem e não querem reconhecer que não é muito interessante só diminuir a emissão. O principal é a remoção pelo processo fotossintético, mas isso quem faz a atividade agropecuária. E o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, que é ferozmente, visceralmente contra a nossa atividade agropecuária, não tem grandeza para respeitar e entender e compreender essa contribuição que a nossa atividade agropecuária vai dar para resolver esse problema que eles estão acusando que existe. E só quem pode resolver isso é a nossa atividade agropecuária. Portanto, a nossa audiência pública lá em Brasília, ela foi altamente positiva, porque eu levei esse trabalho que eu fiz, essa pesquisa, e coloquei na mesa de pesquisadores, como por exemplo o pessoal da USP. A USP de São Paulo e outras entidades que estavam lá, estão dizendo que que só há, digamos assim, as nossas lavouras só têm capacidade para produzir crédito de carbono a partir do sequestro de carbono, ou até de diminuição de emissão, entre 2 e 10 créditos de carbono por hectare. Isso foi dito pelas entidades que estavam lá. Isso é tão ridículo que esse pessoal não conhece a realidade do que acontece nas nossas lavouras, principalmente no processo fotossintético, e eu fiz esse trabalho, considerando o trabalho dos fisiologistas vegetais, que é o caso de Mário Guimarães Ferri da USP, Dirceu Gassen, nosso imortal Dirceu Gassen, da Embrapa, também o nosso professor Elmar Floss, e também o nosso Juca João Carlos de Moraes Sá, da Fundação ABC, que estuda muito o carbono no solo. Então eu resolvi fazer um estudo onde a gente considera o carbono que vai para o solo, à medida que a planta, através de suas raízes e a sua palha, vai acumulando carbono no solo. E também a gente fez esse estudo de raiz, caule, folhas, flores, frutos, grãos das culturas. Então é um trabalho muito sério e nós vamos dar continuidade a esse trabalho, porque é preciso que uma pesquisa oficial, digamos assim, valide esses números que nós temos aqui nas lavouras. E vai ser muito interessante, porque eu estou fazendo esses cálculos dos créditos de carbono que são produzidos pela atividade agropecuária. Eu meço esse crédito de carbono, eu pego raiz, caule, folhas, flores e frutos secos, tem que ser matéria seca, e eu peso isso. E aí hoje existe, o pessoal se discute muito crédito de carbono por diminuição de emissão, mas não mostra como é que pesam esse crédito de carbono a partir de tu diminuir a emissão de uma coisa que não aconteceu. Então eles estão falando que existe um crédito de carbono. E a gente pode até ter noção do que isso significa, mas principalmente nós temos a realidade da gente medir o crédito de carbono de forma palpável, de forma real, que é aqui medindo a remoção do CO2 da atmosfera, ou seja, o sequestro de carbono pelas nossas plantas. Então eu estou aqui hoje para vocês verem que eu estou no meio de uma lavoura de milho. Esta lavoura de milho aqui, durante os próximos dias, que eu vou fazer mais vídeos, eu vou vir fazer aqui, porque como o milho ele é altamente eficiente no sequestro de carbono, ao ponto de que uma lavoura de milho pode produzir 101 créditos de carbono, ou seja, pode sequestrar 101 toneladas de CO2 da atmosfera, transformando em raiz, caule, folhas, flores, frutos, espiga e grãos de milho por hectare. Então eu vou mostrar para vocês, em função da eficiência do milho em captar o CO2 da atmosfera, em sequestrar, tendo sol, que hoje eu estou aqui num sol, coisa linda, e tendo umidade, a planta do milho ela cresce todos os dias, sequestrando carbono. E os próximos vídeos que eu vou fazer, vocês vão ver que o milho vai estar muito mais alto que eu. Com certeza, daqui uma semana esse milho aqui vai estar muito mais alto que eu, porque cresce todos os dias, dias e noites.
Então é isso. A audiência pública em Brasília ela foi altamente positiva, porque nós botamos na mesa o que sai das lavouras de crédito de carbono em função da remoção do CO2 pelo sequestro de carbono pelo processo fotossintético de todas as nossas atividades, inclusive da pecuária também. E foi colocado na mesa o que a pesquisa está fazendo. Mas a pesquisa está com uma metodologia ineficiente. A metodologia que as pesquisas oficiais estão utilizando no Brasil são ineficientes. Elas não representam o que acontece aqui na lavoura. E nós estamos adotando aqui a metodologia que nós temos que aprovar no Brasil. Nós precisamos aprovar no Brasil, criar e aprovar essa metodologia, que é da remoção do CO2, do sequestro de carbono da atmosfera pelo processo fotossintético das atividades de todas as plantas que a gente cultiva, inclusive das florestas, porque essa metodologia ela é segura, ela é mensurável, ela é palpável. E a própria Europa, que está mandando para cá, para que a pesquisa nossa faça trabalhos considerando a metodologia ineficiente, retrógrada, vamos dizer assim, deles, que não é segura, não é confiável, e isso eles estão dizendo. E eles estão dizendo, a Europa está dizendo, que talvez a metodologia mais eficiente para medir crédito de carbono seja através do sequestro de carbono pelo processo fotossintético das nossas atividades, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, gente, eu vou acompanhar a COP30. A COP30 tem um plano clima contra a nossa atividade agropecuária que é prejudicial propositadamente à nossa atividade agropecuária. Nossos segmentos, nossas entidades, nós temos que sentar e conversar. É uma pena que eu não vão me levar lá na COP30, porque eu já fui na COP8 em 2006 em Curitiba, quando a ministra do Meio Ambiente quis acabar com a soja e nós não deixamos. E agora eles vão discutir na COP30, eles vão discutir então a substituição aí dos combustíveis fósseis. Aliás, é interessante que no momento em que eles querem fazer a transição energética substituindo os combustíveis fósseis, finalmente o IBAMA, que é perseguidor da atividade agropecuária brasileira, resolveu cumprir um pouquinho com a sua obrigação de defender o Brasil e está autorizando a prospecção de petróleo aí na bacia amazônica. E aliás o Rio Grande do Sul precisa se movimentar para também prospectar petróleo aqui na nossa margem marítima, aqui no Rio Grande do Sul, que é o que vai salvar o estado do Rio Grande do Sul, assim como a pesquisa, a exploração do petróleo na bacia amazônica vai salvar o Brasil diante desse caos econômico que está aí, que esse governo só sabe cobrar taxa, aumentar imposto aí para pegar dinheiro e gastar mal. É só o que eles sabem fazer, que estão rebentando o país sobre o aspecto econômico e desrespeitando a sua principal atividade, que é a nossa agropecuária. Então, a COP30 vai discutir essa transição energética, que a gente não é contra. A gente sabe que sai o biocombustível, inclusive, das nossas lavouras, a gente não é contra isso. E também eles vão querer discutir essa diminuição de emissão de CO2 pela nossa atividade agropecuária, que é uma vergonha isso, porque a nossa atividade é a que menos emite e a que mais remove. Então nós temos a solução. O Brasil não é problema, se é que existe mudança climática causada por CO2. Não é. O Brasil, a nossa agropecuária é a solução, e isso eu vou mostrar. À medida que eles forem pensando em como eles vão discutir mitigação, que é a diminuição de emissão de CO2 para a atmosfera, e a adaptação, que é como os países vão se adaptar a essas tecnologias que eles vão recomendar que não funcionam. Então, essa discussão vai ser muito boa, nós vamos acompanhar, e também com relação à NDC, que eles vão estabelecer para o Brasil. Aliás, o Brasil estabeleceu um NDC de diminuir entre 59% e 67% das emissões. Essa é a NDC brasileira que vão apresentar na COP. A China vai apresentar um NDC entre 7% e 10%. Vocês estão vendo a piada, como é que é? E aí, querem dizer que o mundo vai salvar a humanidade, embora essa COP está se desenhando como mais uma vingança do Ministério do Meio Ambiente contra, principalmente, os Estados Unidos, que saiu do Acordo de Paris e está explodindo essa COP aqui. E isso é uma retaliação, que vão usar a atividade agropecuária brasileira para retaliar o resto do mundo, e não vão ter grandeza para reconhecer que poderiam retaliar o resto do mundo, dizendo, olha, se existe mudança climática, a solução é a nossa agropecuária brasileira, mas não vão ter vergonha, nem grandeza, nem patriotismo para reconhecer a importância da nossa atividade agropecuária. Então, eles também vão discutir o famoso
fundo fundo climático, que eles querem que o pessoal, o mundo bote dinheiro para incentivar diminuir a mitigação e fazer essa adaptação, essas mudanças, o enfrentamento dessas mudanças climáticas. Precisam de dinheiro, que eles estão falando muito em fundo climático, que o mundo não tem dinheiro para isso. Enquanto isso, o fundo que deve ser criado no Brasil é um fundo a partir do crédito de carbono, que o produtor rural, que é o dono do crédito de carbono no Brasil, e esse crédito de carbono, se comercializado, organizado e comercializado um dia, esse crédito de carbono obtido a partir do processo fotossintético das nossas plantas todas, esse fundo sim tem que ser criado um fundo de socorro, de enfrentamento das catástrofes ambientais que atingem a nossa atividade agropecuária. Aí sim tem que se criar esse fundo para salvar a nossa atividade agropecuária, em função dos 4 anos de seca que tivemos no Rio Grande do Sul, que não houve grão de soja, porque no processo fotossintético não teve a água. A água, para ser energizada com a energia solar, captado aqui a energia solar pela folha da planta, e nessa captação de energia solar, o hidrogênio da água energizado sequestrar o CO2 da atmosfera e transformar em planta e em grão, seja de soja, milho ou outras coisas. Não aconteceu porque não tinha água. Então nós precisamos, a gente enxerga isso, enxerga o processo fotossintético, enxerga o sequestro de carbono, enxerga a produção do crédito de carbono que o produtor que é o dono, e é ele que tem que ganhar dinheiro com isso. E não intermediários e não vigaristas internacionais que vão vir aqui querer se adonar de um bem, de um ativo ambiental que o dono é o produtor rural. E nem você, governo, que está querendo se adonar dos créditos de carbono aí, através dos programas jurisdicionais, quando na verdade o dono do crédito de carbono é o proprietário da área, e assim, ou o proprietário das lavouras. E é isso que nós esperamos discutir com profundidade durante a COP com vocês. Eu vou ter que participar daqui do meio da lavoura, vai ser interessante porque lá em Belém vai estar o pessoal dentro no ar-condicionado discutindo ficção, porque o que eles vão discutir lá é ficção, é fake news, é narrativa, e eu vou fazer o contraponto contra a COP 30 no Brasil. Eu vou fazer o contraponto daqui, no meio do meio ambiente que produz, preserva como ninguém no mundo, e vai transformar o Brasil no campeão do mundo na geração de crédito de carbono, de sequestro de carbono, para enfrentar na prática, se é que existe, mudança climática, aquecimento global causado pelo CO2, que é o principal insumo que o produtor rural tem hoje, com as suas plantas sequestrar esse CO2, transformar em planta, raiz, caule, folhas, flores e frutos, e principalmente grãos, para pagar toda a conta que está sendo debitada aí nas costas do produtor rural para sustentar esse nosso país e alimentar o Brasil e o mundo. Que assim seja, um abraço aí e vamos que vamos, me aguarde que o próximo vídeo vai ser daqui do meio da lavoura de milho, só que vou avisar vocês que a lavoura de milho vai estar mais alta do que hoje, porque milho é uma máquina de sequestrar carbono, transformando em raiz, caule, folhas, frutos e grãos, e biocombustível, e energia e alimento. Tá bom? Um abraço para vocês, Deus nos abençoe.